Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor e professor Valdeci do Carmo. Hoje estou aqui com o professor Jonas Mendes, mestre em filosofia, bacharel em teologia, professor universitário. Iremos conversar um pouco sobre a lição bíblica do segundo trimestre da CPAD e o Verbo se fez carne, escrita pelo pastor Helenay Cabral. Hoje faremos uma pequena introdução no primeiro capítulo do Evangelho de João, tendo por base auxiliar a lição bíblica que será ministrada neste domingo. Professor Jonas. Pastor Valdeci, todos que estão nos ouvindo, a paz do Senhor, uma alegria estar com o senhor aqui para comentarmos sobre este assunto tão importante, né? Dando aos irmãos um subsídio, ou seja, um complemento para auxiliar, né, na ministração dessa disciplina, né? Muito bem, professor Jonas. Professor Jonas, além de professor, evangelista da igreja, pregador, ensinador e casado, e vai ser pai agora, em breve, final de maio, será pai. Graças a Deus. Professor Jonas, vamos começar falando então sobre a questão do Logos. No princípio era o Verbo, o Logos, e o Logos se fez carne. Então, o conceito do Logos dentro do mundo greco-romano e também dentro da concepção judaica, a percepção que os judeus tinham quando João afirma que Jesus era o Logos, o próprio Jesus se declara, né? Certo. Essa expressão, realmente, Logos, né, uma palavra grega, que é traduzida como verbo, é uma expressão que aparece já na cultura grega, certo? Os filósofos gregos utilizavam isso. A gente consegue ver isso aí, por exemplo, com Heráclito, um filósofo, né, muito famoso entre os gregos. Heráclito dizia que existia um logos, um fogo vivo, uma espécie de divindade que estava por trás de todas as mudanças e transformações existentes na natureza. Esse logos, esse fogo divino, era uma espécie de divindade, mas não pessoal. Quando você vai para os estoicos, por exemplo, você também tem a mesma ideia de um logos, um ser divino que se confunde com a própria natureza, que está por trás da própria existência do cosmos e tudo mais. É um ser divino, mas não é um ser também pessoal. Então eles acreditavam em um logos, que esse logos era responsável por dar ordem, harmonia, unidade, fazer com que o cosmos existisse enquanto um ser todo harmonioso e assim por diante. No mundo judaico, você também tem uma ideia do Logos. Só que no mundo judaico, Logos, ele está mais ligado já a uma expressão hebraica, a palavra dabar ou davar em hebraico, que é a palavra, né, significa literalmente palavra mesmo em hebraico. Então, você pega Fílon de Alexandria, por exemplo. Fílon de Alexandria, que é um contemporâneo de Jesus, ele está falando sobre o Logos. Ele fala sobre o Logos e ele diz o seguinte: o Logos é a própria mente de Deus, é o próprio Filho de Deus, é a sabedoria de Deus. Então ele vai para Provérbios, no capítulo 8, por exemplo, e ele diz que o Logos é o próprio Filho, é a sabedoria de Deus entre nós. O interessante é que, apesar de Filo ser um contemporâneo de Jesus, ele não conhecia Jesus, certo? Não conhecia Jesus, mas ele já dizia que o Logos era o Filho de Deus. A gente percebe isso claramente, com uma visão evidentemente diferente, né, daquela de Jesus. Então, na cultura grega, o Logos era um ser divino, mas um tanto quanto impessoal. Na cultura judaica, ele já vai ganhando uma certa pessoalidade, né? Até chegar em Cristo Jesus. Então, João mostra que aquilo que os gregos não compreenderam claramente como ser pessoal e aquilo que os judeus conseguiram compreender parcialmente, isso, na verdade, se cumpre plenamente e perfeitamente em Jesus. Ele é o verdadeiro Filho de Deus, ou seja, o próprio Deus que se fez carne. É como se aquela sabedoria que Provérbios fala, ela se encarna em Cristo Jesus e andou entre os homens, no caso. Na cultura grega, o Logos, né, seria mais o Deus, no grego, é muito transcendental, né? Sim. Diferente do judaísmo, correto? Exatamente. O Logos, então, seria uma espécie intermediário também entre o homem e esse transcendental? Ótimo. Sim, na visão dos estoicos, por exemplo, os estoicos já romperam com essa ideia de um Deus transcendental. Isso que é importante, porque quando a gente pega Platão e Aristóteles, eles estão pensando mais um Deus transcendental, um Deus que não está dialogando com o ser humano, um Deus que está para além, mas os estoicos, eles já estão mais perto de um panteísmo.
Então os estoicos já estão pensando um logos, por exemplo, que confunde-se com a própria criação, com a própria natureza. Ou seja, o logos é a própria natureza, é o próprio universo. Então, na visão dos estoicos, e aqui tá os dois radicalismos. Enquanto que vamos pensar assim, para o Aristóteles e Platão, Deus é um Deus apenas transcendental, para os estoicos, Deus é um Deus apenas imanente. Ele é a própria natureza, e não é um ser pessoal. Então, quando o cristianismo aparece, podemos dizer que o cristianismo apresenta a visão correta da coisa. Ou seja, há um Deus que é transcendente, que é maior do que tudo, porém este Deus veio à Terra em Cristo Jesus, andou entre nós, mas este Deus não se confunde com a natureza. Ele não é a criação, como os estoicos diziam, ele não se confunde com o próprio universo. Na verdade, ele é o criador do universo. Ele é o responsável por fazer com que o universo continue existindo enquanto um todo ordenado e harmonioso. Ou seja, ele é o princípio criador por trás de tudo, não se confunde com a criação, é maior que a criação, porém veio aqui na criação para redimir a criação debaixo do pecado. É algo transcendental e ao mesmo tempo, né, é algo incrível, né? Incrível, exatamente. Mas aí, qual a importância, antes de passarmos para a encarnação do Verbo, qual que é a importância dessa definição do Logos, no seu ponto de vista, para que os alunos que irão estar na escola dominical, professores que irão ministrar, o que ele tem que ter de essencial do entendimento do Logos? Ótimo. Quando o João está falando do Logos, ele está querendo dar ênfase exatamente no aspecto eterno do Verbo pré-encarnado. Ou seja, ele está mostrando que Jesus, a gente sempre fala, Jesus é o homem, Deus homem que andou por essa terra. Mas quando o João está usando a expressão Logos, ele está querendo mostrar exatamente a pré-existência. Ou seja, mostrando que ele é eterno, ele é pré-existente. Ou seja, Miqueias 5:2. Ele é desde os tempos eternos. Ele usa até no princípio mesma coisa que está lá em Gênesis. Né? Exatamente. Criou Deus os céus e a terra. Exatamente. Porque aí você tem a mesma expressão. Em Gênesis você tem a Bereshit, né? Bara Elohim. A expressão Reshit é princípio. O B seria no princípio, né? Em João você já tem En Arre, En Logos. A expressão Arre aí é a mesma palavra princípio também. Paulo, em Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 15, ele diz que Jesus é o próprio princípio e que nele foram criadas todas as coisas. Então, a gente poderia ler isso aqui até desse jeito. Tem várias formas de ler isso, mas dá para ler isso até assim. No princípio, Deus criou tudo. Mas quem é o princípio? Jesus é o princípio. Então, Deus cria tudo no princípio. Tudo foi criado nele, por ele e para ele. Então, Jesus, ele é tanto o princípio em que tudo foi criado, e ele é o princípio que faz com que tudo venha à existência e continue existindo, mas também no princípio de tudo ele estava lá. Então a gente pode olhar o princípio como uma partícula temporal, né? No princípio de tudo ele estava lá. Antes de tudo existisse, ele estava lá. Por quê? Porque ele é eterno. Então, ele não passa a existir com a encarnação. O Logos é eterno. O Logos é eterno. Agora, o Verbo, Logos, se fez carne, mas ele é eterno. Amém. E a encarnação? A união das duas naturezas? A encarnação, né, na anotação nossa que foi colocada aqui, a encarnação revela que o Verbo assumiu plenamente a natureza humana, enfrentando todas as limitações da existência sem o pecado. No processo da encarnação, eu acredito que é interessante frisar que as duas naturezas, elas coexistem. Exatamente. Correto? Exatamente. Isso embora tenhamos estudado agora no primeiro trimestre sobre a cristologia, eu penso que seria interessante voltar a reafirmar a união das duas naturezas que formam o Cristo que é apresentado na Bíblia. Ótimo. Isso é muito importante, que nós compreendamos essa dinâmica. Eu vou usar uns conceitos teológicos aqui um pouquinho complicados, mas eu vou explicar eles para ficar fácil para quem está ouvindo. Tá bom? Nós temos aí... Complique e não descomplique. Descomplique e não complique. Exatamente. Eu vou complicar para depois descomplicar. Veja só. Nós temos, então, primeiro o Logos, certo? O Logos eterno, o Verbo eterno, certo? E aí, o Verbo se fez carne, né? E habitou entre nós. Esse é o processo da encarnação, ou seja, é o Verbo assumindo a natureza humana. Certo? Então nós chamamos isso na teologia de a união hipostática, né, que é a união de duas substâncias. A união hipostática, certo, resultou na pessoa teantrópica de Cristo. A união hipostática das duas naturezas, a divina e a humana, resultou na pessoa teantrópica de Cristo. O que seria a pessoa teantrópica? Theos do grego Deus, antropos homem, a pessoa Deus homem.
certo? Agora, um ponto importante é aquilo que é chamado no estudo da cristologia de enripóstasis e anripóstasis. Professor, o que significa isso? Vamos lá. Veja só. Nós temos que entender que antes da encarnação, o Logos, ele existe enquanto uma pessoa eterna, com a natureza divina. Então, o Logos, ele existe antes da encarnação enquanto uma pessoa com a natureza divina. Toda pessoa tem que ter uma natureza, certo? Então a natureza e a pessoa estão ligadas. Então antes da encarnação, você tem a pessoa do Filho pré-encarnado, do Logos, uma pessoa com uma natureza divina. Na encarnação, a pessoa do Verbo, a pessoa assume uma natureza humana. Então, a pessoa do Filho já tinha uma natureza divina. Agora ele assume uma natureza humana. A natureza humana não é pessoal. Por quê? Porque se ela fosse pessoal, você teria então duas pessoas. A pessoa eterna do Verbo com a pessoa humana, então seria um problema. Nestorianismo. Então a pessoa do Filho, que é eterno, com a natureza divina, assume agora uma natureza humana. E aí a união das duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, complementam perfeitamente a pessoa do Filho, que agora é Deus homem. Então, ele não passa a ser uma pessoa na encarnação. Ele já era uma pessoa. Deus e homem ao mesmo tempo. Exatamente, Deus e homem ao mesmo tempo. Então, é importante entender... É importante frisar, para aquele talvez que não tenha uma percepção mais clara, a sua ideia que você coloca de Deus é preexistente. Cristo Exatamente, é preexistente. exatamente. Isso é interessante, é preexistente. E agora ele já tem a sua natureza divina, perfeito? Isso. E agora vai agregar nele a natureza humana. Exatamente. Onde será Deus, homem na Terra. Na Terra. Usamos a expressão popular 100% homem, 100% Deus, mas o correto é Deus homem. Né? Exatamente. Então, esse é um ponto importante, porque na encarnação, algo é assumido, mas nada se perde. Então, veja, a pessoa divina do Verbo, que já tem uma natureza divina, assume uma natureza humana, então algo é acrescentado, mas nada é diminuído. Então, ele já era Deus com a natureza divina, agora assume uma natureza humana, e ele é Deus homem por causa da natureza humana que ele assume. Mas a natureza humana, ela não é independente, não é autoexistente, ela não é autossuficiente. A natureza humana, ela só existe porque é por causa da união com a natureza divina, e a sede da pessoalidade, da personalidade, está exatamente na sua pessoa divina, que já era pré-existente. Então, você tem aí a natureza humana, ela só existe agora na união com a natureza divina. Nessa união, as duas naturezas não se separam, mas também não se misturam, não se confundem, cada uma mantém as suas próprias propriedades, mas elas são inseparáveis, indivisíveis, porém não se confundem e não se misturam. E aí existe um outro ponto, que é aquilo que é chamado de comunicação de atributos. É a communicatio idiomatum. Comunicação de atributos. O que é isso? Tudo que é verdadeiro sobre a natureza humana é verdadeiro sobre a pessoa de Cristo. Tudo que é verdadeiro sobre a natureza divina é verdadeiro sobre a pessoa de Cristo. Por exemplo, é verdade, a gente sabe muito bem que Deus não sente fome. Deus não dorme. Deus não tem sede. É verdade. Mas por causa da natureza humana, Jesus sendo Deus homem, sente fome. Quem sente fome? Deus homem. Sente fome, cansaço, sede. É o Deus homem. Vamos pensar assim, a gente pode adorar a homens? Não. Mas por causa da união das duas naturezas, a natureza divina proporcionou que a natureza humana fosse adorada por causa da união. Ou seja, há uma comunicação de atributos. No caso, na pessoa de Cristo. Na pessoa de Cristo. Ou seja, por causa da comunicação de atributos. Deus ora. Imagina Deus olhando para cima, procurando alguém para ele orar. Não há ninguém. Mas por causa da união das duas naturezas, a humanidade proporcionou que a divindade também experimentasse isso. Jesus é Deus, homem, e ele ora. Ele é Deus, homem, e ele roga ao Pai. Então isso é a comunicação de atributos. Tudo isso é verdadeiro sobre a pessoa de Cristo. Certo. Todas as limitações da natureza humana, Cristo experimentou. A Bíblia não entra em detalhes privados, mas teve todas as necessidades fisiológicas também com ser humano. Mas o interessante também ressaltar, eu penso, que embora ele tenha todas as limitações da natureza humana, ele não pecou. Exatamente. O pecado não faz parte dessa limitação
Exatamente. Acredito que essa natureza humana estava nele, talvez nos primórdios do Adão, da queda. Está correto? Eu penso assim também, que é uma natureza humana perfeita, assim como Deus fez Adão, e é o que Lucas mostra. Só fazer um adendo então aí, quando vamos crescer, ficar a estatura de varão perfeito, ou seremos a semelhança de Cristo, é do Cristo homem. Do Cristo homem. Porque do Cristo Deus jamais. Não, Deus exatamente. jamais. Nós nunca nos tornaremos divinos, né? Inclusive existia na igreja primitiva, né, uma concepção chamada de teoses, que era defendido por Inácio, Irineu, alguns pais da igreja, que era o processo de divinização. Eles acreditavam que nós, né, Deus se fez homem para que nós nos tornássemos deuses. Né? Isso não é verdadeiro. Tá? Porque há pessoas que pensam que vamos chegar à estatura de Cristo, seremos iguais a Ele. Não seremos semelhantes à divindade. Exatamente. É por isso que Filipenses, no capítulo 3, verso 21, Paulo diz assim, que assim Jesus transformará a nossa natureza conforme o corpo de Cristo Jesus. É a sua humanidade, sua transformação é um padrão, uma referência para nós. Isso é muito importante. Então Jesus, ele, como verdadeiro homem que foi, ele sofreu com todas as limitações da humanidade, porém com a natureza perfeita, sem pecado. É por isso que ele foi obra do Espírito Santo. Ele é santo desde o ventre. O Espírito Santo que agiu para que não houvesse comunicação do pecado, porque Maria tinha uma natureza caída. Diferentemente do que alguns pensam, Maria ela foi afetada pelo pecado original. Então, alguns acham, né, que Maria foi concebida também sem pecado. Não, a Bíblia não diz isso. É a ação do Espírito Santo no ventre dela. Então é o Espírito Santo que fez com que Jesus tivesse uma natureza perfeita, humana, sem contaminação do pecado, sem transmissão da herança adâmica. Isso é muito importante. Agora, Jesus sofre com as consequências cósmicas do pecado. Meu Deus, o que é isso? Né? O que significa isso? Veja só, Jesus vem para um universo que já está sofrendo com todas as consequências do pecado original. Então Jesus, diferentemente de Adão, que está em um mundo criado sem pecado, Jesus não. A encarnação de Jesus já acontece em um universo que, cosmicamente falando, já está sofrendo com todas as consequências do pecado original. E Jesus encarna-se em um mundo onde isso está acontecendo, com toda a maldade. Então, Jesus sofre também com essas consequências. Por quê? Porque ele vai sofrer com toda a violência que vem do pecado original, com a rejeição, ele foi rejeitado pela sua própria família. João 7 diz que nem os seus irmãos acreditavam nele. Marcos 3 diz que sua família veio prender porque achava que estava fora de si. Ele foi chamado de endemoniado, samaritano, cuspiram na face dele. Então Jesus está sofrendo com todas as consequências cósmicas do pecado original. Então, quando coloca uma coroa de espinhos sobre ele, isso já está se relembrando do que aconteceu no Éden. Agora a terra vai produzir cardos e espinhos. É como se toda a maldição do pecado estivesse sendo colocada sobre Cristo, daquela coroa de espinhos que está sendo posta sobre ele. Então ele está sofrendo com todas as consequências do pecado original na criação. Mas ele em si, a sua natureza é santa. Ele não pecou. Percebe que ele está vivendo em uma situação muito mais difícil do que Adão. Porque, né, a gente até diz, né? Adão pecou em um jardim, Jesus venceu em um deserto. Então é exatamente Adão isso. Adão pecou num jardim perfeito, Jesus num mundo imperfeito. Exatamente, não pecou. Dentro dessa temática aí, Jonas, não sei que o tempo é limitado, mas tem a questão da impecabilidade de Jesus. Sim. Jesus não pecou, sabemos disso, porque se tivesse pecado também não teria. Agora, a tentação foi real. Foi real. Como conciliar uma tentação real com a impecabilidade? Ótimo. Impecabilidade, né? Isso, exatamente. Isso. Nós temos... Outra questão na sequência, eu acho que podemos até abordar essa questão, é a questão do João já escreve confrontando o gnosticismo que estava no seu nascente, né, na Gênese. Sim. E o docetismo. Perfeito. Né? O Evangelho vai confrontar diretamente isso. Exatamente. Essa seria também uma das razões pela qual o próprio João, se eu não estou enganado, afirma que aquele que crê que Jesus veio em carne tem o Espírito de Deus. Perfeito? Correto? Correto. Porque era difícil crer numa concepção dessa que ele teve. Sim, exatamente. Diferente de hoje. Sim. Hoje o mundo crê, mas também intelectualmente apenas, né? Naquele exatamente. tempo era muito mais difícil. Era muito difícil. Olha, sobre a impecabilidade de Cristo, nós temos duas vertentes dentro da teologia que estão contrastando, né? Tem aqueles que defendem que Jesus não poderia pecar. Por quê? Porque, por ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem, era impossível que ele pecasse, uma vez que as duas naturezas estão unidas na pessoa. Né? A natureza humana
e ela está unida à natureza divina, então isso impossibilitaria exatamente dele pecar, certo? Já outros acreditam que não, que ele poderia sim pecar. Então, alguns grupos creem que Jesus poderia pecar. Bom, particularmente, eu tendo a acreditar na impecabilidade de Cristo, tá? Eu tendo a acreditar que ele não poderia pecar. Mas alguém diz, peraí, mas se ele não pudesse pecar, então a tentação não era real. Né? Alguém sempre pode dizer isso. A tentação não era real, porque ele não poderia pecar. Mas aí surge um ponto. Qual é a verdadeira intenção da tentação? O objetivo da tentação é a queda? Por parte de Satanás? Pode até ser. Mas por parte de Deus não. Deus, na verdade, usa. Satanás tenta, mas Deus prova. Deus usa a tentação de Satanás como um mecanismo para aperfeiçoar o nosso caráter e a nossa natureza. E Hebreus diz que até Jesus aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então, aquela tentação, ou seja, o objetivo de Satanás era de fato desafiar Jesus. Prova que você é o filho de Deus. Transforma essas pedras em pães. E um detalhe importante, essa tentação ela só poderia ser feita a Jesus e não a nós. Nunca. Por quê? Porque nenhum de nós temos esse poder. Mas ele, por ser Deus, homem, ele poderia. Então é uma tentação que, de alguma forma, só ele poderia cumprir. Né? Transforma pedras em pães. Imagina a gente estar com fome, transforma aí. A gente não faz isso. Ele poderia. Ele poderia, porque ele era Deus homem. Ou seja, o objetivo de Satanás é que ele usasse o seu poder em benefício próprio e não dependesse de Deus para fazer o que ele fez. E ele, de fato, não fez isso. Ele não usou. Porque ele veio para depender do Pai e agir segundo o poder que o Espírito Santo lhe conferia. Percebe? Então, eu creio ali que o objetivo é exatamente Deus aperfeiçoando Cristo através da tentação, do sofrimento, de tudo que ele padeceu. Então, a tentação foi real, com certeza, porque ela cumpre o seu propósito intencionado por Deus. Porque até Satanás, de alguma forma, serve aos propósitos eternos e sublimes de Deus, que é aperfeiçoar o Filho através de toda a tentação. E a gente percebe isso, professor, no capítulo 4 de Mateus, das 3 tentações. Veja só, primeiro, transforma pedras em pães. Segundo, lança-te daqui de cima para baixo. Terceira, me adora que eu te dou todos esses reinos. Jesus, nas 3 tentações ali, ele está citando Deuteronômio. Quando Moisés fala com Israel, Moisés diz assim, vocês vão entrar na terra da promessa, e quando chegar na terra da promessa, vocês vão sofrer, vão padecer tentações, mas vocês devem responder assim. Vocês devem saber de uma coisa, que Deus, às vezes, não deu pão para vocês, para que vocês soubessem que nem só de pão viverá o homem. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Moisés diz a Israel. Então, vocês têm que saber disso. Segunda coisa, não tentes o Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Não tentes o Senhor teu Deus. Depois, Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Adore somente o Senhor teu Deus, e somente a Ele sirva. É o que Israel deveria saber e fazer, mas Israel falha. Aí Jesus vem. E tudo aquilo que Israel não fez, Jesus faz. Jesus diz, nem só de pão viverá o homem. Não tentarás o Senhor teu Deus, e somente a Ele servirás e adorarás. Ele já vai anotar para pregar no próximo culto. Né? Já dá uma mensagem, né? Dá uma mensagem. E exatamente nesse contexto, como o senhor disse, os grupos, nós temos aí um gnosticismo incipiente, ou seja, um proto-gnosticismo, vamos pensar assim, que o gnosticismo só se desenvolve de forma plena no século II, mas no século I você já encontra um pré-gnosticismo, né? A gênese do movimento já aparecendo. Porque já estamos falando de uma escrita que já está no final do século I, basicamente, isso, né? Bem depois da metade do primeiro século. Exatamente. Então nós já temos aí, João está escrevendo já, né, não era bem mais avançada. Então diz inclusive que tinha um gnóstico chamado Cerinto, que ele negava a humanidade de Cristo, e aí João foi tomar banho, né, naqueles banhos que tinha com seus discípulos. Quando chega lá, ele vê que Cerinto estava lá. Aí ele diz aos discípulos, vamos sair daqui, porque senão pode ser que Deus faça cair esse telhado sobre esses pecadores e mate a gente junto. Ou seja, esse homem é tão pecador que não é bom nem ficar debaixo do mesmo teto que ele, porque está debaixo da ira de Deus. Inclusive, Raymond Brown diz que a primeira carta de João, ela foi escrita exatamente como um guia para ensinar os discípulos a ler o evangelho corretamente. Porque os gnósticos começaram a usar o evangelho de João como uma forma de apoiar as doutrinas dele, dizendo que até João afirmava que Jesus não veio em carne realmente. E aí João diz, mas quem é o anticristo? É quem nega que Jesus veio em carne. Porque esses gnósticos, eles tinham uma falsa concepção sobre a humanidade e sobre a matéria. Eles acreditavam que a matéria era má. Se a matéria era má, como Deus pode ter vindo em carne? Como a encarnação pode ter sido real?
Então você a tinha... natureza é má, né? A natureza é pecaminosa. Pecaminosa. Mas Deus não criou a matéria má. Exatamente, exatamente. Esse é um ponto importante. Ou seja, a nossa natureza, afetada pelo pecado, é caída. Exatamente. Isso. Agora, a matéria, embora a criação toda seja afetada pelo pecado, Deus está redimindo tudo. Deus criou todas as coisas. Tudo que Deus criou é bom. Embora o pecado tenha afetado, mas Deus não abandonou a criação. É por isso que Andrés Torres Queiruga, ele diz: creio em Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como afirmação do humano. A encarnação de Jesus Cristo mostra que a humanidade, ela tem um papel importantíssimo no plano de Deus. Por quê? Porque Deus criou a humanidade. A humanidade, embora afetada pelo pecado, está sendo redimida em Cristo Jesus. Jesus vem para afirmar a verdadeira humanidade. E aí tem um ponto importante. Andrés Torres Queiruga diz assim: perceba, quem são os grandes santos? São aqueles homens e mulheres que eram mais humanos. Ou seja, a verdadeira espiritualidade não te torna desumano, mas te torna mais humano. Porque Jesus era humano e era espiritual. Quanto mais espiritual, mais próximo do ser humano, né? Exatamente, essa é a ideia. Muito bem. Então, seguindo o docetismo também tinha o mesmo viés do gnosticismo, né? exatamente, o docetismo não mesmo viés. acreditava que Jesus Cristo fosse realmente um homem. Isso, dizia que ele parecia humano, mas não era. Aparência de homem, aparência de ser humano. E isso tem implicação muito séria na cristologia, na divindade de Cristo, na encarnação. É importante o que seja frisado, né, na escola dominical, quando for ministrar, porque compreender o Logos, compreender a encarnação é importante. E encarnar, inclusive tem alguém que acha que encarnar é reencarnar, né? Encarnar, o significado de encarnação. Deus tabernaculou com o homem, né? Exatamente. Habitou com a gente, não é isso? Exatamente. Fale um pouquinho, professor Jonas, aí sobre o mistério da encarnação e o paralelo com o tabernáculo. Ótimo. Veja, a expressão grega skenosin, que representa a ideia de habitou, skenosin do grego, é uma palavra interessante. Por quê? Porque skenu significa tabernáculo. É um substantivo. João está dizendo, está pegando um substantivo e está aplicando como verbo, dizendo que ele tabernaculou. A tradução literal seria tabernaculou. Por quê? Porque no Antigo Testamento o tabernáculo era o lugar da revelação de Deus. Era o lugar em que a glória de Deus se manifestava. Era o lugar em que a presença de Deus se manifestava. Ou seja, era o lugar do encontro. Então, quando alguém pecava, ele ia ao tabernáculo. Lá tinha perdão. Lá ele se encontrava com Deus. Lá a reconciliação. E o tabernáculo, ao ser inaugurado, a glória de Deus se manifesta nele. O templo de Salomão, ao ser inaugurado, a glória de Deus se manifesta nele. Só que tanto o templo quanto o tabernáculo, eles perderam o seu propósito porque os seres humanos acabaram usando eles de forma equivocada. Até mesmo o tabernáculo terreno tinha que ser purificado. Purificado no dia da expiação. Porque o pecado do ser humano acabava sendo transferido para o tabernáculo. Só que aí, quando Jesus Cristo vem, João está dizendo, ele é o verdadeiro tabernáculo de Deus. Por quê? Assim como o tabernáculo foi montado e a glória de Deus se manifestou no tabernáculo terreno, agora Jesus é o verdadeiro tabernáculo, é a verdadeira tenda do encontro. E a glória de Deus se revela em Cristo Jesus. Ou seja, quer encontrar-se com Deus agora? Vá para o tabernáculo, que é Jesus. E aí no capítulo 2, João diz que Jesus é o templo. Então ele não é só o tabernáculo, ele é o templo também. Tanto é que no capítulo 2, Jesus fala, derribai este templo, em 3 dias o reedificarei. Aí eles falam, como se demorou 46 anos? Mas ele diz, ele falava do templo do seu corpo. Não é à toa que no capítulo 2 de João, a purificação do templo está no início do ministério de Jesus, no capítulo 2. Enquanto que Mateus, Marcos e Lucas colocam no final. Por que João coloca a purificação já no início? Mostrando que aquele templo terreno perdeu o seu propósito e a sua natureza. Porque agora o verdadeiro templo de Deus está aqui. É Jesus Cristo. O tabernáculo de Deus entre os homens. Então, o João tem um viés muito teológico. Muito teológico, exatamente. João quer mostrar, e isso é um ponto importante, João mostra em seu evangelho que Jesus Cristo cumpre os tipos imperfeitos do Antigo Testamento. Por exemplo, no capítulo 1, verso 51, ele mostra que Jesus é a escada de Jacó. Gênesis 28, a partir do verso 10. Quando Jesus conversa com Natanael e diz, você está admirado porque eu te disse algumas coisas só? A partir de agora você vai ver os céus abertos, anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Gênesis 28, a partir do verso 10, o que Jacó viu? Os céus abertos, uma escada posta, ligando os céus e terra, anjos subindo e descendo sobre a escada. Jesus está dizendo, aquilo que Jacó viu em partes, você vai ver plenamente. Jacó viu uma escada que ligava céus e terra, mas Jacó não sabia que essa escada sou eu. Eu sou o único caminho que leva um homem a Deus. Eu sou a única ligação entre céus e terra. Você vai ver algo que nem Jacó conseguiu ver plenamente. Jacó viu em figura, mas agora você vê plenamente. No capítulo 2,
é a mesma coisa. Ele é o templo, o verdadeiro templo. Ele é o verdadeiro tabernáculo. No capítulo 3, ele diz, Jesus conversa com Nicodemos e diz, você lembra da serpente de bronze que foi levantada? Sim, pois é. Eu sou a verdade, eu cumpro verdadeiramente isso. A serpente de bronze é interessante, pastor Valdeci, que a serpente, ela era o símbolo da própria maldição e do pecado. Por quê? Porque o povo estava sendo picado por serpentes ardentes e eles estavam morrendo. E aí o que Deus faz? Deus manda eles, Moisés, pega uma serpente de bronze e levanta ela. Mas a serpente era o símbolo da própria morte daquele povo. Estavam sendo picados pela serpente. A serpente lembra-se da morte, do pecado que entra no Éden. Então como que uma serpente de bronze agora, que para o povo representava a própria maldição, a própria morte, o próprio pecado, seria usada como símbolo de salvação? Porque quem fosse picado pelas serpentes ardentes no deserto, ele chegava e olhava para a serpente de bronze e ele era curado. Então aquilo que era o símbolo da morte, que era o símbolo do pecado, que era o símbolo da maldição, também seria usado por Deus para trazer redenção. Por quê? Porque isso já apontava para Jesus, aquele que seria também levantado, usando o símbolo que era a morte, cruz, símbolo de morte, de maldição, um símbolo de tortura. Ele se tornou maldito, assim como a serpente representava o pecado, a maldição. Jesus na cruz, usando o instrumento de maldição, de morte, de condenação, leva sobre si o pecado de todos nós, se torna maldito. E aquele instrumento agora se torna o lugar da salvação e da redenção, o lugar da vitória. A serpente de bronze serviu para salvar poucas pessoas no deserto, mas Jesus Cristo, ao ser levantado, serviu para salvar o mundo todo. Jesus serviu para salvar não só da morte física, como a serpente de bronze, mas da morte eterna. Então, a gente vê João trazendo todos esses significados importantíssimos. Muito bem, Jonas, professor Jonas. É uma lição riquíssima. Pena que muitos não conseguem abstrair, de fato, aquilo que está sendo transmitido sobre a encarnação do Verbo, né? Sobre exatamente. Professor Jonas, para nós encaminharmos para o final, precisamos liberar aí o Jabes e a sua esposa esperando para almoçar também. Sim. Você, de certa forma, já mostrou claramente que a glória que existe dentro da encarnação. Sim. Os milagres que Jesus fez, tudo mostra a sua divindade também, o poder de Deus na vida dele, né? Tudo que ele operou. E a gente observa também que os judeus chegaram a entender de fato que ele era Deus. Razão pela qual o acusaram, né, de se fazer igual a Deus. Para nós, então, partirmos para o fim, o que eu gostaria que o senhor fizesse consideração sobre, no caso de Cristo, a importância dele como um verbo encarnado para nós. Sim. Qual a importância da encarnação do verbo? Entender isso claramente para a gente. Ótimo. Veja só, ao encarnar, Jesus assume a natureza humana, porém, sem pecado. Isso faz com que ele se torne, de alguma forma, como diz o declaração, né, do concílio de Niceia e Calcedônia depois, né, quanto à sua humanidade consubstancial conosco. Qual que é a ideia? Hebreus, no capítulo 5, diz assim, chegue com confiança ao trono da graça. Por quê? Porque você sabe que quem está sentado lá é um que, assim como nós, em tudo foi tentado. Ao assumir a natureza humana, Jesus entende a nossa realidade. Ele entende a nossa dor. Ele padeceu, sofreu, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Então, quando eu me chego ao trono da graça, eu sei que quem está sentado lá é alguém que entende a realidade humana. É alguém que entende o que é viver neste mundo debaixo do pecado. Porém, ele é perfeito. E porque ele é perfeito... Ele experimentou, foi tentado em tudo, a Bíblia fala. Exatamente. Então, ele entende a nossa realidade, professor Valdeci. Ele entende o que é ser rejeitado pelos homens, o que é ser esbofeteado. Ele entende o que é sofrer na sua própria casa com a rejeição. Ele entende o que é pregar a verdade para os seus próprios compatriotas e ser rejeitado por eles. Jesus entende o que é ser humilhado, ser esbofeteado, ser cuspido. Ele entende tudo isso, porque ele sofreu da pior forma possível, tendo uma das piores mortes daquela época. Mas ele veio fazer tudo isso para nos dar a vida eterna. Então Jesus Cristo, na sua encarnação, ele faz com que nós, agora, possamos ser redimidos e termos acesso ao Pai. Na encarnação, ele assume a nossa humanidade, ele assume a nossa morte, para que nós pudéssemos assumir a sua vida. Podemos pensar assim. Muito bem. Meus queridos irmãos, que Deus abençoe todos vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? Nos ouvindo, vendo, né? Também nos assistindo. E eu desejo que isso ajude você, que é professor, a melhorar a sua aula para o próximo domingo. Deus abençoe, um forte abraço. Obrigado, Jabes.
Obrigado, professor Jonas. Deixe a sua consideração final. Estaremos encerrando. Pastor Valdeci, todos os ouvintes, Jabes, nosso amigo, foi uma alegria estar com vocês aqui, comentando sobre um assunto tão importante, né, professor? Auxiliando os professores aí com alguns recursos, porque nós devemos entender uma coisa: nós estamos ministrando a palavra de Deus para o povo de Deus. Então é uma coisa muito séria. Estamos falando a palavra de Deus para a igreja do Senhor, Deus vivo. Então a gente tem que fazer isso com responsabilidade, nos prepararmos, estudarmos, para que quando chegarmos diante do Senhor, nós não sejamos reprovados por Ele. Deus abençoe a todos. Amém.